Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 17. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 14. Perdão, isso. Amém? E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-te a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Amém, irmãos? Texto, acredito que conhecido de alguns irmãos, e a impressão que nós temos, para nós que estivemos nos últimos domingos escolhendo textos de caráter mais temático, e hoje nós voltamos para a pregação sequenciada, a impressão que nós temos é que esse texto parece desconectado daquilo que nós vimos vendo acerca do Monte da Transfiguração, daquela experiência da Transfiguração. E é correto lembrar aos irmãos de que nós passamos alguns domingos falando somente sobre esse evento, porque ele é um evento extraordinário, foi um evento fundamental nessa experiência de Jesus com seus discípulos, que vai reverberar na nossa realidade cristã no futuro. Então a impressão que nós temos é que Mateus interrompe o fluxo de relato e ele enxerta um fato, um dado assim, um acontecimento da vida de Jesus, mas que não teria qualquer conexão com os últimos eventos que aconteceram. Eu quero lembrá-los que na última pregação sequenciada, ainda desse texto, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus acerca de Elias. Se realmente ele fosse o Messias, os fariseus diziam que João Batista ainda haveria de vir, porque eles confundiam, eles não entendiam que Elias esperado era João Batista. E aí nós nos deparamos com um texto em que Jesus expulsa um espírito maligno de um jovem, de um adolescente ou de uma criança, e a gente tem a impressão que esses textos eles acabaram se desconectando. É um dado engano, a história vai nos corrigir nesse assunto, nesse aspecto. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dispõem essa experiência imediatamente após a descida de Jesus do Monte da Transfiguração. Não bastasse essa disposição, Lucas fala com muita precisão, no capítulo 9, ele menciona que no dia seguinte, isto é, no dia seguinte da Transfiguração, Jesus desceu do monte e deparou-se com aquela situação em que havia este jovem lunático, possesso de demônios, e naquela experiência acontece exatamente logo após a descida deste jovem, ou melhor, de Jesus e seus discípulos, daquele monte onde havia sido transfigurado. Para conectar-nos ainda com a experiência anterior do Monte da Transfiguração, existe uma obra renascentista, chamada Transfiguração. Essa obra, como muitas obras, aqueles que tinham aquelas Bíblias antigas, lembram?
aquelas que a gente comprava dos livreiros, dos comportores, que batiam na casa da gente e vendiam umas Bíblias. Elas eram muito caras, elas eram grandes, mas elas eram ilustradas com essas pinturas famosas desse período renascentista. Então, nós temos, quem assistiu às Tartarugas Ninjas, devem lembrar que os nomes das tartarugas eram homenagens a pintores, artistas famosos desse período renascentista: Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, que é essa pessoa que pintou esse quadro renascentista chamado A Transfiguração. Os pintores renascentistas, eles tinham uma característica: eles não apenas eram grandes artistas, mas eles eram técnicos, isto é, pinturas e esculturas renascentistas eram projetos que eram encomendados, eles eram muito caros, eles levavam muito tempo, e eles precisavam ter não apenas precisões de pintura, não apenas precisões métricas, mas eles precisavam ter precisões teológicas. Eles eram encomendados por abadias, pela própria Roma, por homens ricos mais ligados à igreja. Então, eles não poderiam pintar, ou descrever, ou esculpir qualquer obra que não tivesse relação com a Bíblia Sagrada. Eles não poderiam pintar uma figura que ficaria numa igreja, por exemplo, numa catedral, que tivesse algum tipo de distância com aquilo que realmente aconteceu. Quando Rafael Sanzio, ele pinta o quadro da Transfiguração, ele pinta esse quadro, os irmãos podem procurar depois no Google Imagens e cliquem lá, Transfiguração de Rafael ou de Rafael Sanzio. Ele vai descrever esse quadro, esse único quadro, em 2 cenários. Ele coloca no alto do monte Jesus Cristo, Moisés e Elias sendo transfigurados, os anjos em volta, os discípulos, 3 discípulos que estavam com Jesus no monte, vivendo a experiência da glória de Deus. E ele coloca na parte baixa do monte, no vale, uma verdadeira catástrofe. Os 9 discípulos que ficaram debatem com os escribas e com os fariseus. Um pai ensandecido, acabado pela estrutura do seu filho, e um jovem encostado sobre o seu pai com o rosto completamente transfigurado. O que Rafael está descrevendo é a conexão dessas 2 passagens, o contraste dessas 2 passagens. A dinâmica de todos os evangelistas pretendem, com a apresentação dessas 2 passagens, perceber que há muito significado no fato de que a experiência do monte da transfiguração é o oposto da experiência do caos operado pelos espíritos, pelos demônios que regem, que influenciam todo aquele caos que está na Terra. Quando Rafael faz esse quadro é extremamente impactante, porque ele não apenas retrata a Escritura, mas ele tem uma mensagem para nos dizer. E são todas essas mensagens que não estão apenas no quadro, mas estão nos evangelistas, que nós queremos pensar nessa noite. Primeira coisa que nós precisaremos, e inevitavelmente faremos, é nos desprender um pouco do texto de Mateus e nos reportar para o texto de Marcos. Porque se a nossa intenção é perceber essa visão dos 2 contrastes, do Monte da Transfiguração e da experiência desse menino possesso, claramente os 3 evangelistas querem nos dar essa ideia. Marcos é o evangelista que vai ter um olhar mais detalhado sobre este assunto. Esse texto em Marcos é o mais longo, e algumas pessoas sugerem que Marcos ele é mais longo nos detalhes que anunciam Jesus Cristo de forma majestosa, de forma gloriosa. A ideia de Marcos é de apresentar Jesus Cristo como um grande rei, como um grande guerreiro para os romanos. É a ideia de que, de fato, Jesus é um grande vencedor e ele vence sobre as hordas malignas. A ideia de Mateus é convencer os religiosos, o povo de Israel, de que Cristo é Deus, de que Cristo é o Messias. Então, enquanto Mateus ele se desgasta mais em falar da parte de cima da ilustração de Rafael, isto é, enquanto Mateus se desgasta em falar da transfiguração, é Marcos quem gasta mais versículos para falar deste Jesus que desce o monte e transforma aquele caos, como diz Lucas na parte final dessa narrativa, em estupefação da majestade de Deus. Então vamos a Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 37 a 42.
Lucas é 37 a 42. Marcos 9, de 14 a 29. Marcos 9, de 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas que discutiam com ele. Lembram? Mateus não menciona essa multidão, nem a discussão dos discípulos com os fariseus em torno do evento que nós vamos passar a perceber. Evidentemente, essa discussão travada pelos 9 discípulos que ficaram, lembram? 3 discípulos subiram, Pedro, Tiago e João, os demais ficaram abaixo no vale. E são esses discípulos que vivem uma experiência, e nessa experiência eles não conseguem expelir o demônio de uma criança, ou de um jovem, ou de um adolescente. Eu estou fazendo criança, jovem e adolescente, porque no original grego aparecem 3 palavras distintas que não nos ajudam para nós identificarmos de fato a idade dessa criança. Aparece paidos, de onde vem pedagogia, criança até 7 anos, brefos, novamente criança de colo, e novamente crianças que podem ser de 7 até a fase da adolescência. Então nós não temos como precisar de fato a idade dessa criança. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor que os escribas discutiam com eles. Isto é, o cenário da bênção, da glória de Deus, da inquietação dos discípulos que ficaram no monte, daquilo que eles viram, o Senhor falando: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ao descer do monte, sabe aqueles momentos de paz, e depois você desce do monte para o vale, e você encontra o verdadeiro caos na terra, quando você vem cantando no carro, e você chega em casa, e é confusão, é problema, ou o contrário, quando você faz a sua devocional, e chega no trabalho, e chega no serviço, o caos é completo. Essa é a ideia que o texto quer passar. Eles estavam em glória, vendo a glória de Deus. Eles ficaram tão alegres, tiveram a confusão religiosa para se libertarem sobre a questão de Elias e João Batista. E os 3 discípulos que estavam em cima estavam com a sua alma cheia da presença de Deus, enquanto os 9 discípulos que ficaram embaixo estavam vivendo a experiência do caos. Eles haviam, e eu posso prosseguir, eles haviam sido chamados a expulsar um demônio de uma criança, e eles não haviam conseguido aquilo. E a experiência que eles haviam tido, até mencionadas no capítulo 10 desse mesmo evangelho de Mateus, e no capítulo 12, é de que eles haviam recebido poder e autoridade para expulsar demônios, mas aqui as coisas não deram certo. Isso havia provocado nessa experiência uma atitude dos escribas e fariseus para debater, não sabemos o que, mas possivelmente, de por que aquele exorcismo não havia dado certo, porque eles não conseguiram libertar aquela criança daquele caos. A multidão era a espectadora desse debate. E é isso que Rafael, vocês vão olhar depois, eu tenho certeza, quando chegarem em casa, vão olhar essa imagem, e é isso que Rafael retrata, uma multidão em volta dos discípulos como espectadora, sem entender o porquê um debate religioso, um debate acerca das Escrituras, não estava produzindo o resultado esperado, enquanto o pobre pai e a pobre criança se debatia endemoniada. E essa é a experiência retratada pelos evangelhos e pintada por Rafael Sâncio. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Essa multidão, ao ver Jesus, ela se congratula. A palavra que aparece no original para surpresa aqui é a ideia de encantamento. Quando o texto da versão atualizada não nos ajuda, mas a ideia é de que a multidão, ao ver Jesus, encantou-se com ele. Algumas teorias de que ele havia descido com o rosto iluminado, como quando Moisés desceu do monte, mas são apenas teorias, e é muito provável que se Jesus tivesse descido com o rosto iluminado, essa menção do rosto de Jesus iluminado da glória de Deus seria dito, e Lucas tira essa dúvida do nosso coração, quando Lucas, na mesma passagem, diz que apenas no dia seguinte é que eles desceram do monte. Mas a experiência com Moisés também é bastante similar. Quando Moisés desce do monte, lá no Antigo Testamento, cheio da glória de Deus, o que ele encontra é um cenário de caos. O que ele encontra é um cenário de pecado e de perdição. E é claro e evidente que os 3 evangelistas estão querendo nos dar essa dinâmica, exceto Mateus. E logo a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então,
ele interpelou os escribas. O que é que vocês discutem? O que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Esse um da multidão é o pai dessa criança. Lucas, diferente de Mateus e Marcos, diz que era o filho único. Lá em Lucas ele diz: trouxe o meu único filho, possesso de um espírito surdo-mudo. Mateus usa a expressão lunático. Em algumas traduções é traduzida por epilepsia ou por epilético. A ideia é que o menino, ele não tinha o pleno raciocínio, isto é, ele não tinha a plena noção. Mais do que isso, ele também não conseguia falar, ele também não ouvia. Versículo 18. E este, onde quer que o apanha, isto é, o espírito, quando pega essa criança, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Esse era o estado de um menino, ou um pré-adolescente, ou uma criança até 7 anos. O estado desse pai era conviver constantemente com o filho, que não apenas não conseguia falar, não conseguia expressar-se, e o texto diz que era por conta do espírito que havia nele, mas não apenas era carregado desse espírito, em diversas ocasiões o espírito o tomava, isto é, ele manifestava a presença maligna espiritual. Ele cerra os dentes e ele vai definhando, isto é, ele vai se encarcando em si mesmo. Então eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse, e na versão de Mateus que nós abandonamos, diz, esses discípulos, Jesus falou ele exclamou, isto é, ele falou com espanto: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E é natural essa experiência das duas atmosferas vividas pelo nosso Salvador. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele acaba de viver a experiência celestial manifesta no Monte da Transfiguração. E ele desce à terra e vive o caos de uma possessão que virou atração pública. E ele se depara com uma atração que é gerada pela incapacidade dos discípulos de realizar o milagre, pelos fariseus que estavam usando os discípulos como uma forma de atingir o mestre, e ele percebe a multidão esperando o circo pegar fogo, ou esperando, como eles faziam, experimentar a obra, a natureza curadora da obra de Cristo, e acima de tudo, o próprio Pai, que depois que vai se revelar como alguém que diz não ter fé. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E no momento em que Jesus faz isso, ele está nos dando a real ideia de que ele está pronto a resolver o problema. Quando ele diz, na leitura de Mateus, trazei ele aqui, e na leitura de Marcos, trazei ele a mim, ele necessariamente já está dando a garantia, a certeza de que ele não vai titubear, de que ele não vai retroceder e que aquela criança realmente será liberta. E trouxeram, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumava. A ilustração do texto, a imagem do texto, é de um pai que se aproxima de Jesus, que pede a Jesus que, por favor, por misericórdia, liberte o seu filho. E essas duas expressões são usadas tanto por Mateus quanto Lucas, que o Senhor tenha piedade dele, do pai. E quando Jesus diz para trazer o menino, a reação pronta e natural daquela hoste que está naquele menino é de manifestação. Então eles reagem porque têm consciência de que Jesus Cristo irá impor a libertação para aquela criança. E a reação natural deles
é de um último ato de desespero, e não tem outra expressão senão esta. A presença de Jesus, a ordem de Jesus para trazê-lo, provoca desespero nos demônios, e eles, como estão aptos, prontos, prestes sempre a roubar, matar e destruir, eles vêm como último ato ali da sua experiência naquele corpo, porque eles sabem que precisarão sair, fazer a última atrocidade, o último mal, e essa é a experiência comum daqueles que vivem possessos. Aqueles espíritos, eles pretendem vitimar, eles pretendem maltratar, e essa é a última espumada, ou a penúltima pelo menos, de revolver a criança e ela começar a espumar. Tanto que teólogos liberais que descreem no milagre sugerem que, na verdade, a linguagem ela é simbólica e esse menino sofria de uma epilepsia. Nós que conhecemos as Escrituras sabemos que é possível, sim, e as Escrituras falam diversas vezes, que doenças sejam causadas por demônios. Esse menino não apenas tinha uma doença causada por demônio, mas ele tinha uma surdez e uma mudez causada por demônio, mas ele também tinha manifestações causadas por esse espírito maligno. E trouxeram-no, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, caindo por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E é interessante que Jesus aqui se comporta como um médico que pretende fazer uma anamnese, ou que pretende ouvir um pouco da história da criança, quando absolutamente ele não teria necessidade disso, como já expulsou o demônio diversas vezes, como já expeliu o demônio diversas vezes, sem necessariamente fazer um histórico, um prontuário das experiências daquela criança. É muito provável que aqui o narrador, isto é, Marcos, esteja tentando estabelecer uma empatia direta que Jesus teve com o pai da criança. Ele pergunta desde quando essa criança ela vive isso, e a palavra que aparece no original, desde a infância, ela pode ser inclusive recém-nascido. E evidentemente, como essa não é uma aplicação, evidentemente isso deve nos atender, nos fazer perceber da importância de nós orarmos pelos nossos filhos, da importância de nós orarmos pelas crianças, da importância de nós entendermos que o diabo não escolhe faixa etária, que os demônios não escolhem aqueles a quem eles querem perturbar. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E essa experiência, versículo 22 para mim, por favor. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E evidentemente essa é uma experiência cultural, né? Naquela época, as noites eram muito frias e a vida social deles era em torno das fogueiras. A gente vê isso quando Pedro nega Jesus, como eles estão se aquecendo em volta da fogueira. Então é muito provável que a vida social deste pai, noturna, pudesse estar comprometida, porque não se consegue conceber que outro tipo de experiência que não essas fogueiras noturnas que são ainda comuns naquela região, não só por aqueles que pastoreiam, mas por aqueles que ficam nos centros das cidades, que aquele menino estivesse privando o seu pai, né, que cuidava dele, dessa experiência social. E uma outra experiência comum também daquela região era as pessoas, né, que não tinham um sistema hidráulico, elas lavavam, elas banhavam, a maioria delas banhavam nos rios ou nos tanques que ficavam na região da cidade. Em outras palavras, a vida social em si, essa é uma experiência, por isso que eu digo que é uma experiência cultural, é que o pai, necessariamente, quando tentava viver esse tipo de experiência, o demônio tomava aquela criança, ou jogava nas fogueiras, ou jogava nos tanques, ou no rio, e ele diz, na intenção de o matar. Aquele demônio, ele tinha tanta raiva daquela criança, que ele, ao perceber a proximidade do perigo, ou da água, ou do fogo, o tomava para o matar. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda.
E como faz parte da aplicação, e eu não quero perder muito tempo com isso, é interessante dizer que esse pai, especificamente, ele não pede a misericórdia para o seu filho. Ele se inclui nessa relação de compaixão. Ele diz: Senhor, se o Senhor tiver compaixão de nós, isto é, o meu filho sou eu, o sofrimento dele é o meu. A minha relação com ele está relacionado ao sofrimento, assim como tu podes trazer a solução para essa questão. Versículo 23. 24. Não, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Isto é, se tu queres, eu poderei. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. E aí a palavra paidom nos dá uma ideia de que a menina era de tenridade mesmo. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha fé. E aí uma das experiências bem marcantes desse texto é que ele entende da necessidade da fé para que o milagre se opere. E ele se sente comprometido a externar que tem fé para que aconteça. Mas interiormente, ele sabe que para ele, depois de tanto sofrimento, depois de ter vivido experiências tão negativas, e de finalmente ter vivido aquela experiência da não libertação com seus discípulos, a sua fé, que ele diz crer, poderia fraquejar. Então ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes para ele. E ele, clamando, agitou-se muito. Em outras palavras, a força de apreensão ou de prisão das garras desses demônios ou desse demônio na alma desse jovem era de tal modo que, mesmo sob a ordem de Jesus, é como se eles estivessem com as garras tão presas que para que ele saísse, ele se removeu, ele se agitou, e quando ele saiu, aquela criança estava como se estivesse morta. E evidentemente é como se a vida dessa criança, desde pequeno, fosse a experiência da possessão, fosse a experiência da escravidão, como se ele tivesse a vida toda sem ter vida em si mesmo. A gente vê algumas encenações de exorcismos, de expelição de demônios, em que muitas vezes as pessoas grunem, giram, rodam, conversam com o pregador, e ao final depois estão contando suas experiências. Me parece essa ser uma experiência bem nítida de possessão. O jovem ficou como se estivesse morto, e as pessoas achavam que ele estava morto. Versículo 26. E clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E é interessante a dinâmica de Marcos, é porque Marcos pode estar nos sugerindo que, de fato, o espírito dessa criança não estivesse mais sendo encontrada no seu próprio corpo. E que se Jesus não tivesse tomado pela mão e o erguido, talvez ele estivesse sem vida. Marcos está nos dizendo que esse menino estava como se estivesse morto, como se esse milagre não fosse apenas o milagre da libertação, mas o milagre da revivificação. Em outras palavras, quando o espírito sai, a vida, toda experiência, desde menino, é o que o pai diz, briefos, desde a infância, desde que era menino de colo, a vida dele era a vida do diabo. Mas Jesus o toma pela mão e o ergueu, e ele se levantou. Então, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio da oração e do jejum. E aí, concluído
a exposição do texto em si, eu separei alguns posicionamentos para a gente entender toda a dinâmica desses personagens que estão envolvidos aqui, porque eu penso que a leitura dos três textos, eles criaram uma série de interpessoalidades, isto é, uma série de relações interpessoais em todos esses personagens. Primeiro, Jesus e os fariseus. É nítido que os fariseus perceberam no meio dos discípulos a oportunidade de acusar Jesus por meio deles, de descredibilizar o ministério de Jesus por meio deles. E é evidente que os discípulos caíram na história dos fariseus. E evidentemente que por serem falsos, por serem hipócritas, quando Jesus perguntou o porquê que não havia acontecido o milagre, eles simplesmente disseram: os teus discípulos não puderam expulsá-los. E nessa relação com os fariseus, Jesus não cai na mesma esparrela dos seus discípulos. Ali não é um momento para debates religiosos. Ali não é um momento para debates teológicos. Existe uma vida que está sofrendo, e não apenas uma vida de uma pessoa, mas quando a gente fala vida, a história de vida daquela pessoa é de sofrimento. Segundo, a relação interpessoal de Jesus com a multidão. Nos parece que a multidão, imediatamente ela é respeitosa e ela é reverente. Quando Jesus desce do monte, a multidão se encanta com a presença dele. É como se a multidão imaginasse assim: nós estávamos com o tipo B, agora chegou o tipo A. Nós estávamos com seus discípulos tendo que nos contentar com aquilo que eles não poderiam fazer. Mas agora ele chegou e estamos encantados com a presença dele. A multidão, ou congregação, ela tem os mesmos fluxos de relacionamento daqueles que gritavam: crucificam, crucificam. E nós, povo de Deus, igreja do Senhor, nós precisamos nos vigiar, nos policiar, para que nós não sejamos a voz da multidão. Nós precisamos nos policiar, porque a multidão que se encanta é a multidão que desconfia, é a multidão que duvida. Tanto que para todas essas relações, a resposta de Jesus é: ô geração incrédula, até quando eu vos suportarei? Até quando eu estarei com vocês? A terceira interpessoalidade de Jesus é com seus discípulos. E essa interpessoalidade com os discípulos, ela acontece em 3 momentos. No primeiro momento, em que ele está com os discípulos que ele escolheu, Pedro, Tiago e João. É com eles a experiência da transfiguração. É com eles que ele tira as suas dúvidas, que arranca as dúvidas, porque eles serão colunas da igreja no futuro. A segunda é com os discípulos que fracassaram. Ele não os ignora, mas ele é a resposta para aqueles que fraquejaram sem ele. Ele é daqueles, é no fracasso deles, na verdade, é no fracasso desses discípulos, em que Jesus se apresenta majestoso. E nem sempre os fracassos são ruins. Nem sempre fracassar é ruim. Aliás, quando nós fracassamos tentando fazer algo sem Jesus, né, isso é até bom demais. Quando você tenta resolver as coisas da sua vida sem Cristo e dá errado e você fracassa, mesmo você sendo ridicularizado, mesmo você sendo envergonhado, mesmo você caindo na armadilha de debater com as outras pessoas, que bom fracasso é esse? O fracasso em que Jesus chega e diz: não, é porque eu não estava aqui. E que bom, Senhor, porque eu estava fazendo tudo errado. Que bom, Senhor, porque as coisas estavam todas erradas aqui. A quarta interpessoalidade, e eu vou aproveitar para falar ainda de um outro ponto nessa questão dos discípulos. E evidentemente Jesus aproveita para ensinar os seus discípulos a importância de orar e jejuar. Mas lembremos-nos que Jesus havia jejuado no início do seu ministério, que Jesus orava constantemente, e que Jesus havia repreendido os fariseus quando disseram que os seus discípulos não jejuavam, porque eles estavam na presença do noivo. Mas Jesus aproveita daquela situação para ensinar. E isso é o que distingue, aqueles que são verdadeiros homens de Deus daqueles que são façantes ou oportunistas. Os oportunistas, eles só querem um show pirotécnico. Eles querem apenas mostrar as façanhas, o heroísmo. Deus cura, Deus faz, Deus acontece, eu estou aqui, estou pronto para fazer. Aqueles que têm almas pastorais, eles não perdem a oportunidade de ensinar. Jesus poderia, após ter expelido aquele demônio, ter dito: olha, com licença, tá? Fui eu que fiz. Ele aproveita para ensinar aos seus discípulos: vocês precisam orar, vocês precisam jejuar.
Quarta interpessoalidade, Jesus e os demônios. E aqui é evidente que aquilo que era gigante para os outros foi bem simples para ele. É evidente que existem algumas lições que nós precisamos aprender daqui. Como não está na aplicação, eu quero mencionar. Nós não podemos subestimar nem superestimar o diabo. Nós não podemos ignorar, subestimar. Nós não podemos ignorar a força do maligno. Nós não podemos naturalizar, racionalizar, imaginar que o diabo não tenta nos matar, nos roubar, nos destruir. Ele está fazendo isso o tempo todo. Ele faz isso com as crianças, faz isso com as famílias, faz isso com os adultos, faz isso com todo mundo. É a sua obra de destruição. Ele caiu com grande cólera sobre a terra e nós não podemos, a Bíblia diz, vocês não podem subestimar os seus ardis. Segundo, nós não podemos superestimar a ação do maligno. Nós não podemos imaginar que ele é uma força maior do que a força de Cristo. Cristo pode, num olhar, fulminar. Ele pode, com seu cetro de justiça, pulverizar uma ação maligna. Então, ao não superestimar os demônios, o caminho é confiar e acreditar que Cristo é a resposta, é a única resposta. Sem Ele, nada podemos fazer. A outra relação é de Jesus e o menino. Evidentemente, Jesus sente compaixão pela criança. Evidentemente, em algum momento, essa relação, ela passa a ignorar todos os que estão à volta. Não interessa os discípulos, não interessam os fariseus, não interessa a multidão. O que interessa é que existe uma pessoa aqui que precisa ser liberta. Muitas vezes, nós formalizamos as experiências sobrenaturais. Muitas vezes nós religiosizamos as nossas experiências relacionais ao ponto de que as pessoas que estão em sofrimento, elas não conseguem enquanto nós estamos formalizando, debatendo. Existem pessoas que precisam de Cristo e nós não somos o meio, o caminho pelo qual elas podem se chegar a Deus. Essa experiência de Jesus com o menino, ela está diretamente relacionada com a experiência de Jesus com o pai da criança. Percebam que ao ignorar a multidão e ao ignorar os escribas e ao ignorar os discípulos, não sei se vocês percebem, na dinâmica, esses agentes pareciam tão relevantes, não? Os escribas, os fariseus, os discípulos fracassados. Jesus não se importou com o fracasso daqueles que o representavam. Jesus não se importou com a empáfia daqueles que estavam ali para ser mais inteligentes. E Jesus não se importou com os elogios da multidão. Jesus concentrou-se na dor e no sofrimento do pai e daquela criança. O produto dessa experiência de Jesus é que, de fato, aquela criança foi finalmente liberta. Mas eu fiquei particularmente, pessoalmente, relacionado nessa história com a experiência desse pai. A experiência desse pai é a experiência de um pai que sofre. E a gente, vendo a teologia do texto, a religiosidade do texto, a beleza do texto, nós esquecemos que por trás daquilo existia uma vida inteira de sofrimento. Aquela vida de sofrimento é a vida de um pai que, me parece, não tem uma companheira ao seu lado e que precisa cuidar e criar uma criança que desde o início é alguém com o qual ele não consegue se comunicar porque é surdo-mudo. É alguém que o envergonha nos ambientes sociais, não só o envergonha, como muitos pais hoje sofrem, sobretudo com o aumento do espectro autista, em que muitos pais, ao mesmo tempo que têm que lidar, dependendo do grau, eles têm que lidar com o cuidado e às vezes com o vexame interior dos olhares, das repreensões. Essa é a experiência de um pai que está vivendo todo o quadro daqueles que estão ao lado dos que sofrem. E eu separei algumas coisas para pensarmos sobre isso. Primeiro, aqueles que vivem ao lado dos que sofrem, eles vivem a sensação de exaustão. Quando você precisa cuidar de alguém que tem problemas físicos, espirituais ou emocionais, e quando isso se demora por muito tempo, a sensação que você tem é de estar exaurido, de estar cansado. Esse, para mim, é um pai extremamente cansado. É um pai extremamente exaurido. Segundo,
A segunda sensação daqueles que estão ao lado dos que sofrem é a sensação de solidão e de abandono. Você tem a impressão de que você é o único que se importa, que parece que você está sozinho, que você foi o último a ficar, que a responsabilidade é sua, que é você que tem que se ocupar daquilo. Além da exaustão, além do exaurimento, você se sente só nessa batalha de cuidar de uma pessoa que precisa de você. E esse é o estado desse pai amoroso. A terceira sensação é a sensação de vergonha. Porque pessoas em estado de doença, mesmo que sejam doenças físicas, elas costumam ficar mais rabugentas, elas costumam ficar mais difíceis de lidar. E além de você estar vivendo a exaustão, além de você estar se sentindo só, você tem a sensação de ter que passar constrangimentos porque aquela pessoa não entende o teu próprio sofrimento. A sensação de quem sofre, que está ao lado dos que sofrem, é a sensação de trabalho interminável, e não existe nada pior do que essa sensação. A sensação de que não importa o que você faça, não vai acabar o trabalho nunca, porque aquele problema não vai ser resolvido. Porque aquela pessoa tem aquele problema. E essa era a sensação daquele pai. É a sensação de que esse trabalho não vai acabar, porque é isso que eu tenho que fazer a minha vida toda. Ele é assim desde pequeno, e é assim que eu vou cuidar dele para sempre. Esse trabalho não vai acabar nunca. E aqui há dois sentimentos. A sensação de que o trabalho é muito, a sensação de que o trabalho é intenso. Mas, acima disso, a sensação de que esse trabalho nunca vai terminar. A outra sensação que esse pai tem é a sensação de fracasso, porque ele não pode remediar o problema. E essa sensação de fracasso, ela cria uma esperança quando ele encontra com os discípulos, mas ela cai em desesperança de novo. Ele começa a ser sugado pelo sentimento de fracasso. E a última sensação daqueles que estão ao lado dos que sofrem é a sensação de desesperança, de não ter mais jeito. Mas a resposta desse pai é: eu creio. Jesus diz: desde quando esse menino está assim? Desde que era bebê. E ele diz: para eu fazer isso, você vai precisar crer. Aí ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha fé. E antes da aplicação, eu penso como este homem era sem fé, mas cheio de amor. O amor que ele tinha, de cuidado por essa criança, de fato, o exauriu em seu sofrimento. Mas foi esse mesmo amor que lhe deu as últimas forças de chegar até os discípulos. E quando não tinha mais força, ele chegou até Jesus e disse: tem misericórdia não deles, Senhor, tem misericórdia de mim. Os que estão ao lado dos que sofrem, às vezes sofrem mais do que os que sofrem. O amor que o deixava envergonhado, tornou-lhe humilde. Ele diz: me ajuda na minha fé. O amor que diminuía a sua fé, o fez confiar no autor da fé. E essa é uma experiência interessante, porque quando for nos exigida a fé, somente o autor da fé pode nos ajudar até nisso que nós não temos. E por último, o amor que ele deu a vida toda para essa criança, ele recebeu de volta. Porque a experiência que ele viveu de ter visto seu filho sendo reerguido, e falar com ele, e conversar com ele, e voltar para casa, o amor dele foi retribuído em nome de Cristo. Eu gostaria de pensar com vocês algumas atitudes, algumas aplicações, e eu quero precisá-las precisamente, especificamente para aqueles que ajudam, aqueles que sofrem, ou aqueles que têm alguma limitação, ou aqueles que precisam da sua ajuda. Eu quero orientar 7 coisas para aqueles que estão vivendo nesse momento e precisam ajudar pessoas. Amém? Eu intitulei esse sermão: Só Cristo traz paz, descanso e alegria. E de fato, e não é só porque é Cristo, só Cristo que traz, é porque a experiência diz que antes dele ninguém conseguiu.
Tentaram, mas não conseguiram. Como amar aqueles que estão sofrendo? Primeiro, prepare-se para sofrer com eles. Não tem como você amar alguém que sofre sem a empatia de sofrer também, gente. Uma pessoa que está do lado de alguém que sofre e não está sofrendo com ele, essa pessoa não está realmente do lado daquela pessoa, só se for fisicamente. Quantos de nós não já vivemos experiências de acompanhar pessoas doentes ou enfermas, ou em situações, e você sofre, e às vezes você sofre mais do que a pessoa que você está acompanhando. Se você foi chamado para cuidar de alguém, saiba, prepare-se para sofrer com as pessoas que sofrem. Segundo, não sofra mais do que o suficiente para que também possa consolar. E em algum momento aquele pai, era ele que precisava tomar as atitudes, era ele que precisava resolver, ele que precisava cuidar, ele precisava procurar. Então, não se entregue ao sofrimento. É natural que quem esteja do lado dos que sofrem, sofram também. Mas quem irá consolar se todo mundo se entregar ao sofrimento? Terceira atitude. Não carregue o peso de ser você mesmo a solução para o sofrimento. Não é. Você está lá para ajudar, para acompanhar. Não é em você a solução. Não está em você o problema. Não está em você resolver o problema. Não será sua culpa se o problema não for resolvido. E para quem não sabe, quando você está ao lado de alguém que está sofrendo, ou que está enfermo, ou que está com problema, a gente tende a considerar que a culpa é nossa quando as coisas não estão dando certo. Quarta atitude. Desenvolva a linguagem necessária de amor para aliviar o sofrimento de quem está ao seu lado. Quem está do seu lado, esse menino era surdo e mudo, mas o pai soube como falar com ele em sua linguagem de cuidado, de amor, de atos de serviço. Quem está do seu lado, que está sofrendo, ele vai ouvir a linguagem. Se dedique a saber. Às vezes não são palavras que essas pessoas querem ouvir. Às vezes ela só quer que você fique do lado dela. Às vezes ela só quer que você resolva alguns problemas para ela. Às vezes ela só quer que você lembre e dê um tempo de qualidade para a vida dela. Quem está do lado dos que sofrem precisam falar uma linguagem de amor. Quinta atitude. Perceba as pessoas que Deus tem levantado para ajudá-lo em sua missão. Não está só. Por mais que essa sensação tente te dominar, você não está só. Sexta, espere sempre pela intervenção do Senhor. Ele sempre pode mudar tudo de repente. E é como aquele pai esperava pela criança. E nada resolvia. E de repente o Senhor resolveu. Sétima e última. A parte mais difícil. Descanse o seu coração no Senhor. E para pensar sobre isso, eu quero ler uma última aplicação e depois nós vamos cantar um hino, pedir para as crianças entrarem, para nós cantarmos todos juntos. Podem entrar, crianças. O que fazer quando nossa fé for pequena? Quando orarmos de forma tímida, trêmula ou cheio de dúvidas? Olhe para o céu e diga: eu creio, eu confio no Senhor. Saiba que se tua fé começar a fraquejar, a desvanecer, o Senhor te ajudará na sua pouca fé. Ele transportará para longe o medo que te paralisa, a dúvida que te assalta, o mal que te cerca, a dor que te toma, a angústia que te domina. Ele te colocará em um lugar seguro. Ele acalmará o teu coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.